Olá pessoal, retornando aí para nós concluirmos aí a Revolução Russa, né, dando sequência de onde paramos. Então eu falei para vocês que o protesto pacífico que a população fez em frente ao Palácio de Inverno, onde resultou a morte, né, de mais de 1.000 russos, o governo, né, a monarquia, os Romanovs não tiveram a mínima compaixão, mandou reprimir esse protesto, que era, lembrando, pacífico, né? Então esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, como foi dito. Bom, aí, olhando agora para esse avanço da história, né, temos a outra classe que se revoltou, outro grupo social que se revoltou, que foi os marinheiros, né, do encoraçado Potemkin, o grande navio russo, onde muitos marinheiros começaram a sofrer maus tratos, começaram a ter péssimas condições de trabalho dentro dos navios, e aí protestaram também, né, contra todos esses abusos que eles vinham sofrendo. E que novamente fez o czar russo? Novamente tratou com violência, né, esse protesto, reprimiu o protesto, né, e não deu a mínima atenção aos marinheiros que defendia o Império Russo, né. Bom, diante disso, a população ia ganhando força, o movimento revolucionário ia ganhando força. Chegou a um ponto de que a população começaram a se organizar, né, em blocos chamados sovietes, né, e entendidos como grupos, né, de operários que começavam a ter poder para manifestar toda a sua indignação, toda a sua revolta em outras cidades, né, longe dos grandes centros russos. Então, muitos operários e camponeses foram destinados a ir a outras cidades a liderar uma organização, né, para tomar o poder, objetivar o golpe de Estado, né? Bom, e à medida que isso acontecendo, né, a miséria, a fome, as greves, né, a inflação aumentava cada vez mais. Né? E, junto com isso, veio um outro acontecimento que envolveu a Rússia, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Cresceu ainda mais, fez crescer ainda mais os protestos, a insatisfação com o governo. Ou seja, mais uma guerra, isso era sinal que a monarquia, o czar, não estava pensando nas reivindicações do povo, não é verdade? Então, em 1917, ocorre, né, a tomada do poder, ou seja, tomada pelo poder que foi feita pelos mencheviques, né? Ou seja, membros ali da burguesia apoiando, né, os mencheviques a tomar o poder. E isso foi feito de uma forma a fazer com que o czar renunciasse, né? E toda a sua família, consequentemente, foram presos, né? E aí vem o governo provisório, né? Não vamos chamar ainda de governo revolucionário em si, né? Por uma questão que a gente vai ver. Vamos chamar de governo provisório, foi liderado pelos mencheviques e onde tinha ali o seu principal líder, Kerensky. Bom, Kerensky, ao tomar o poder, ele não vai durar muito. Por quê? Porque ele não vai resolver os dois principais problemas que o povo russo passava, que era a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Eles não queriam, porque a burguesia queria manter isso, a burguesia, muitos industriais produziam armas, né? Não distribuiu terras aos camponeses, à população, né? Algo que a população tanto queria. E aí, então, os sovietes começam a fazer campanhas, né, para discordar do governo provisório, para acabar com o governo provisório. É nesse contexto que os mencheviques vão perder o poder russo. No caso aí, vai abrir espaço para os bolcheviques, ou seja, os bolcheviques vão entrar de cabeça nessa insatisfação, né, com os mencheviques, e também vão começar a discordar de uma forma
a discordar desse governo. É aí onde surge a figura, né, o líder, o principal líder bolchevique, que era Lenin. Lenin, ele vai fazer o quê? Ele vai discursar para ganhar o povo e chegar ao poder. Né? Ele vai discursar envolvendo 3 questões: pão, paz e terra. Tudo que o povo queria, que a população queria. E todo o poder aos sovietes, né? Ao Conselho de Operários para a tomada do poder. E assim a Rússia seguia um caminho mais socialista, né, voltado para os interesses do povo. Né? E aí vai ocorrer esse fenômeno em outubro de 1917, né, onde que aí agora sim vai ser chamado de Revolução Russa, ou seja, Lenin vai liderar um governo voltado para a sociedade. Então, como que vai ser o governo de Lenin, que vai de 1917 a 1924? Ele vai distribuir ao povo alimento, né? De que forma? Tomando todo o alimento estocado que estava dentro do castelo do Czar. No caso aí, é o lema, né? Que eu não falei aqui, o lema de Lenin vai ser pão, paz e terra, né? Lenin vai discursar em torno disso. Ou seja, né? Vamos ver aqui o que estava, né, em jogo, esse lema de pão, paz e terra. Estava em jogo matar a fome da população, né, com o pão. Paz, que realizou um tratado de paz com a Alemanha, o Brest-Litovsk, ou seja, fazer com que não houvesse mais conflitos, né, diante do povo alemão. Realizou reforma agrária, que foi a distribuição de terra para a população, né, que não tinha direito à terra. Nacionalizou bancos e indústrias, ou seja, as empresas passaram a ser do Estado, domínio do Estado, e não de um proprietário, de uma pessoa. Né? Executou a família Romanov para que a monarquia nunca mais voltasse ao poder. E então, diante desse governo, diante dessas questões, o povo acabou voltado mais para Lenin. Né? Enquanto isso, a burguesia, né, vendo que isso não se encaixava nos seus interesses, não apoiou o governo Lenin. Pelo contrário, foi arrumar aliados, né, com os chamados liberais russos, né, os chamados russos brancos, que foram os monarcas estrangeiros, para liderar uma guerra civil na Rússia, ou seja, para derrubar Lenin. Então surge aí a Guerra Civil em 1918, 1921, para fazer com que Lenin deixe o poder. Bom, Lenin, né, ele tinha que fazer algo para dar sustentação ao seu governo. E, em contrapartida, ele tinha que fazer também gerar recursos para manter essa guerra. Né? Então, essa guerra civil. Então, o que ele começou a fazer? Começou a fazer algumas coisas, né, que não vai agradar muito a população. Ele vai adotar o comunismo de guerra. Né? Ele adotando o comunismo de guerra, ele vai fazer com que o controle da economia do país, né, tivesse nas suas mãos. Ele vai eliminar a economia de mercado, ou seja, a economia de grandes exportações, por exemplo, ou melhor, a economia controlada pelo mercado, né? E tudo isso para gerar recursos cada vez mais para a Rússia. Né? Então, diante desse conflito, dessa guerra civil, ele consegue, né, juntar recursos e derrotar, então, as potências estrangeiras, né, os russos brancos que queriam tomar o seu poder. Só que, em contrapartida, Lenin saiu vitorioso, em contrapartida, a Rússia vai ficar economicamente arrasada, né, economicamente e socialmente, porque os recursos ajuntados não foi para a população, sim para manter a guerra. E aí a gente vê que vai ocorrer setores prejudicados, como agricultura, indústria e comércio. Né? E a população prejudicada vai refletir em desemprego, fome, inflação,
inflação e, consequentemente, insatisfação com o governo. Ou seja, Lenin, para poder recuperar o seu governo, ele vai adotar outra política econômica, que é a NEP, Nova Política Econômica. Essa nova política econômica vai liberdade de comércio e salário, ele vai juntar o capitalismo com o socialismo. Liberdade de comércio e salário, estimulou a manufaturas privadas, controle sobre as indústrias de base, setor elétrico e indústria, educação, bancos, comércio exterior. E erradicou o analfabetismo, né, na Rússia. Então, o objetivo dessa economia era fortalecer e expandir o socialismo, né? Em 1922 vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Rússia vai ser uma federação, né, liderada aí por Moscou, né? Ou seja, vai existir muitos países que vai receber ordens de Moscou em torno da política socialista, né? Mas, enfim, chega 1922, Lenin ele morre, né? Não consegue realizar muitas coisas no seu governo. Ele deixa uma carta testamento para tomar cuidado com os políticos perigosos que iriam tomar conta da Rússia. Mas, enfim, aí a Rússia sem Lenin vai surgir duas figuras, Trotsky e Stalin. Esses dois vão disputar o poder. Um querendo expandir o socialismo no mundo, o outro querendo o socialismo somente no território russo. É aí onde chega uma rivalidade entre os dois. Trotsky, diante do poder político, e Stalin vão disputar o poder. Trotsky, derrotado, ele foge para o México, né, com medo de Stalin, porque Stalin era um militar perigoso, muito radical, uma pessoa não muito confiável. Então, Trotsky sofreu ameaças de Stalin, né, para não se aproximar do poder. Então, Stalin vai e persegue Trotsky, mesmo ele fugindo, né, ele é perseguido. Bom, e aí chega o governo Stalin, que vai de 1924 a 1953. Foi um governo muito sanguinário, muita perseguição política, né? Stalin era obcecado pelo poder, né? Ele se tornou um ditador, ele perseguiu seus opositores com prisões sem julgamento, condenações sem julgamento, né? Exterminou muita gente. E para conseguir apoio da população, ele idealizou, e aí diante disso a população se revoltou e Stalin perdeu um pouco de prestígio perante a população. Para resgatar esse prestígio, ele adota uma política econômica voltada para reerguer, né, a economia, onde ele vai ganhar mais insatisfação populacional, porque eles adotam o plano quinquenal na indústria e no campo, né, que foi o controle da produção, né, de tudo que aquilo que era produzido na indústria e também no campo, controlando a produção. Toda a produção ficava com o Estado e pouca coisa com os produtores, com os industriais, com os camponeses. É aí onde ele começa a arrumar muitos conflitos, com muita insatisfação com a sociedade, né? Mas, enfim, ele vai seguir firme e forte governando a Rússia por meio de uma economia chamada economia planificada, né? Aquela economia que é controlada totalmente pelo Estado. E os resultados foram positivos, né? Tornando a Rússia uma potência econômica que vem aí cada vez mais se firmando nos dias de hoje. Mas, em contrapartida, a população sofria com a ditadura stalinista. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de realizar as atividades lá no Vindimo, ok? Obrigado e até a próxima.